esse dia eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, ninguém há que possa impedir, entenda? Deus não precisa de haver existência para fazer uma coisa acontecer. Entenda? Aquilo que nós aqui temos, o lugar que nós pisamos, as coisas que nós apalpamos, a voz que nós ouvimos no físico, é fruto do invisível. Pelo fato de não vermos com os olhos, não implica que não existe. Existe. Mas é uma coisa, o mundo é tridimensional, o mundo é metafísico, o mundo espiritual é metafísico, e nós não podemos apalpá-lo com a nossa carne humana. Para podermos pegar o físico, temos que pegar com a nossa carne, mas para podermos pegar o espírito, temos que pegar com a nossa fé. O físico é apalpado com as suas mãos. Deus nos concedeu os 5 sentidos no ser humano para podermos apalpar, para podermos ver, para podermos sentir. Mas o espírito não obedece os 5 sentidos. O espírito, ele é espírito. E o espírito, para poder fazer agora uma coisa para ti, é preciso haver braços de fé. É pelos braços da fé que eu escalo montanhas. É pelos braços da fé que eu caminho. Entenda uma coisa, é pelos braços da fé que eu escalo montanhas, é pelos pés da fé que eu tenho passos retos, é pelos olhos da fé que eu enxergo o que o homem não enxerga, é pelos ouvidos da fé que eu escuto o inaudito, é pelo ouvido da fé que eu ouço a palavra de Deus. A visão do homem normal é bifocal, só olha aquilo que está à sua frente, mas a visão do homem espiritual não é bifocal, ela é transbifocal. Escuta, com os olhos da fé, entenda, há uma coisa que você tem que perceber, entenda, Deus ele criou o homem e colocou ele no jardim, e colocando Deus o homem no jardim, ele estava lá para poder lavrar a terra, mas o homem se apaixonou pelos olhos carnais e não pelos olhos espirituais. O homem deixou-se levar por aquilo que os olhos carnais diziam e não por aquilo que o Espírito falava. Então vemos na palavra de que Deus colocou no homem 2 olhos, mas entenda uma coisa, os olhos eles somente para enxergar, é como se fosse uma máquina fotográfica. Com os olhos você enxerga, mas com a mente você tem uma visão ampla, porque a mente ela é um dos periféricos de entrada para o teu espírito. Quando você tem uma coisa na sua consciência e você crê de que pode ser executado pela fé, você está a começar a construir no seu espírito algo muito poderoso. Entenda, o homem é composto por alma, corpo e espírito, ou seja, ele é tricotomo. A pessoa que nós vemos aqui não é somente o homem que nós vemos de fato, ele é composto por alma, espírito e um corpo. Você está vendo alguém aqui a pregar, mas aqui há um homem, e esse homem que prega não é um homem normal, há dentro dele um homem espiritual, e a parte espiritual é maior do que a parte física. Entenda, por causa da nossa fé nós caminhamos lugares que nenhum presidente pode caminhar. O homem na terra, entenda uma coisa, o homem na terra, quando estuda, quando vai para a sua graduação, ele recebe a sua formação, ele é honrado e coroado pelos homens, e a terra reverencia-lo, a terra coloca tapete vermelho para que ele possa caminhar, mas mesmo assim vai pegar poeira, porque o vento não respeita diploma, a pedra não respeita certificado. Mas é uma coisa que eu vou ter que saber, entenda uma coisa, por causa disso os homens se esquecem da visão transcendental, esquecem-se da visão espiritual, e Deus nos manda, ei, atenção que eu vou dizer agora, acautelai-vos. Por quê? Porque a vida de cada um não consiste na abundância daquilo que possui. Aquele que pensa que é rico é pobre, aquele que pensa que tem, para Deus não tem nada. Agora prega, vem na palavra do Senhor, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Entenda? Aquele que é rico para Deus é quem tem pobreza, mas tem riqueza no espírito de fé. É uma coisa, entenda, o homem pode ter muita coisa no físico, mas não ter braços no espírito. O homem pode ter pés no físico, mas não ter pés no espírito. O homem pode ter carros no físico, mas não ter cavalo no espírito. O homem pode ter muita coisa. Entenda, perceba, há homens lá, entenda,
Todas as vezes que amanhece e nós vamos para a casa do Senhor, nós pegamos o transporte e nós vamos fazer o quê? Vamos para a igreja, subimos o autocarro, até nos pisam, nos apertam. E então é uma coisa, aqui você vê pela janela, está a andar de carro particular, mas é uma coisa que me alegra, é que quando estamos no Senhor, nós não precisamos de olhos carnais para poder ter o que é sobrenatural. Ele pode estar lá no carro particular, mas eu no espírito estou num cavalo branco de fogo. Nos olhos humanos, pela visão humana, na visão humana, nós pagamos 15 meticais de TPM, mas na visão espiritual, demônios abrem portões para passar. De que pela fé nós rompemos muralhas. Entenda uma coisa: há lugares que Deus não permitirá que você chegue no físico, mas no espírito você já chegou. Sabe por quê? Porque se chega no físico, pode ferir o seu espírito, mas no seu espírito você chegou naquele mesmo lugar. Entenda, há portas que Deus não abre para que você entre por elas. Por quê? Porque entrando o seu físico naquelas portas poderá ferir o seu espírito. Mas Deus é bom e não quer te perder. É por essa razão que não permite que você tenha tudo que pede. Por quê? Porque se tem tudo que pede, isso pode ferir o seu espírito e atrapalhar a sua fé. Mas Deus é bom. Ainda que eu não obtenha no físico aquilo que eu tanto almejo, eu sei no espírito que tenho algo valioso. A palavra é clara. Apóstolo Paulo escreve, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1. Ainda, entenda uma coisa: se o nosso edifício terrestre se desfizer, temos o edifício de Deus. Temos uma casa no céu, entenda. Se a nossa casa na terra se destruir, entenda, o diabo pode pensar de que nos conseguiu. Se a chuva cair e a cama molhar, ou a casa ficar toda inundada, entenda, ele pensa que te pegou, mas se esqueceu que tem no céu morada. Se esqueceu que tem no céu casa. Lá no céu tem morada. Aleluia. Lá no céu temos morada. Lá no céu temos casa. Lá no céu temos lugar. E entenda, temos cavalos brancos de fogo. E outra coisa, temos roupas brancas. E outra coisa, temos coroas de ouro. Temos coroas de prata. Temos coroas de diamante. Temos outra coisa, não ruas pavimentadas pelo alcatrão, não. Temos outra coisa, temos ruas de ouro. São ruas de ouro. Aqui na terra, a casa é um quarto e sala, mas lá no céu é um palácio dos palácios. Pela fé, nós vivemos pela fé. E se andamos pela fé, não nos atraímos pela vista. Não. A nossa fé não precisa de ser justificada pelos homens. A nossa fé não deve ser entendida pelos homens. Ei, quem tem fé não quer ser entendido, mas quer ser obedecido. Ei, nós andamos pela fé. Não me importa se ele entende ou não entende, mas o que eu sei é que a minha fé rompe muralhas. A minha fé rompe muralhas. Aleluia. E agora perceba, por causa da fé, os portões dos céus estão abertos para nós. Entenda, uma vez em casa vieram ladrões, ninguém percebeu. E no quarto dos meus pais, onde havia muitos recursos, nesse lugar, entenda uma coisa, não estava trancado, tinha lá um cadeado e estava a porta fechada, não estava muito bem trancado. E eu orava sempre a Deus: por favor, guarda esta casa, cerca de fogo, cerca de glória, manda anjos poderosos para cercar essa casa.
e vieram ladrões, ninguém percebeu. Percebeu-se no dia seguinte, e eles vieram, foram para aquele mesmo quarto, e chegando lá, eles tentaram abrir a porta, abriram a grade. Eles viram o cadeado, estava destrancado. Viram o cadeado com chave, abriram. Ao abrir a porta de dentro não conseguiram, mas a porta era só empurrar para se abrir. Eles tentaram abrir, mas não abriram. E isso aconteceu. Então, meus pais não sabem, mas eu sei. Então, depois disso acontecer, dia seguinte, procurou-se o cadeado, não se achou. Procurou-se a chave, não se achou. Quando faz isso, está a ver tribo de pecados de homens. E eles vêm no muro, vemos no muro, sujidade de homens, pecados de pessoas. E vemos o cadeado ali caído, e chave não tinha. E eles disseram, ei, vem ladrão aqui, mas não conseguiu entrar. Eu pergunto, quem foi que trancou a porta? Foi Deus, sabe?